Uma perguntinha. Até onde vai sua fé quando o tema é felicidade dos seus filhos? Qual a importância da tradição e da fé local? Aquela, antes dos brancos chegar. Quão destruidor é a fé do branco? Tá, eu sou branco, mas você deve estar entendendo. Quão machista é a fé cristã? Qual o valor da liberdade e o sabor de um sorriso? Pensa um pouco aí. Por que eu fiz tanta pergunta desse jeito? Por causa deste livro aqui. Hibisco Roxo, da Chimamanda Ngozi Adichie. Esse foi o primeiro livro da Chimamanda, escrito em 2004. Foi o lançamento dela e ganhou vários prêmios, justamente por ser o primeiro livro dela, a estreia dela como escritora, formalmente, porque ela já escrevia desde os 7 anos. Ela aprendeu a escrever com 7 anos e desde então ela escrevia várias histórias que ela fazia a mãe dela ler. Onde que eu vi essas informações? Fica aqui uma dica muito interessante. Tem um TED Talks da Chimamanda de 2009, que é o perigo da história única. Eu lembro que nessa época eu assisti a esse vídeo dela, começou a pipocar aqui e ali de tão sensacional que é. E no vídeo ela fala justamente o que o título propõe. O perigo da história única, ou seja, o perigo de você acreditar em uma única história e como essa história consegue se tornar realidade de tanto que as pessoas forçam aquela visão, aquele fato, aquela versão e não olham para as outras versões, para os outros fatos que compõem a história. Alguma semelhança com o cenário atual, amor? Não, nossa, assim, eu nem percebi nenhuma não, tá tranquilo. Né? Você não consegue fazer essa semelhança aí, ó, você tá caindo nesse perigo da história única, hein? Vamos falar um pouquinho sobre o TED Talks da Chimamanda. Chimamanda é uma escritora da Nigéria. Segundo a história que ela mesma conta no TED Talks, ela começou a ler com 4 anos de idade, com 7 ela já estava escrevendo algumas histórias, ela fazia a mãe dela ler essas histórias, e tem uma coisa muito interessante, a fala dela é sensacional. E ela dizia que os livros que ela costumava ler eram de autores britânicos. Nos livros, todos eram brancos de olhos azuis e comiam maçãs e tomava uma ginger beer. Ela relata isso porque os personagens dos livros que ela lia tinham essas características e esses costumes. Até que em um determinado momento ela começou a ter mais contato com autores africanos. E aí ela conta uma série de coisas muito interessantes sobre como foi a experiência dela ao se mudar para os Estados Unidos com cerca de 19 anos, ou 18, uma coisa assim, para estudar. E a recepção que uma colega de quarto dela teve. E aí é que vem a questão do perigo da história única, a visão que essa colega de quarto dela tinha da África. Tem um momento que eu acho crucial no vídeo, que ela diz que ela estava num voo e a aeromoça falou assim, Índia, África e outros países. Como se a África fosse um país só, sendo que existem vários e vários e vários países dentro da África. Países, inclusive, impostos pela cultura branca. Se você não sabe a história da África, o que aconteceu na África? Os europeus, quando eles começaram a desbravar oceanos, eles começaram a colonizar várias partes do globo. A África, por consequência, era uma dessas partes. Tanto que, né, se você vai pegar a história mundial, por aí vai, a África faz parte, é o berço da nossa história, na verdade, não é mesmo? Ali também tá o Egito, né, onde tem a Cleópatra, né, o pessoal que acha que a Cleópatra, não, porque agora querem transformar até a Cleópatra em negra. Ai, porque ela era helenista. Ai, olha, 2 facadas, tá? 2 facadas com suas POC. Então, se você não sabe, a Cleópatra não era branquinha não, viu? Não era dessa corzinha assim, não. De leitinho, não, senhora. Assim, faz 50 graus lá naquele lugar e ela vai ser loira. E Jesus? Jesus é norte, Jesus era filho de Thor, por isso. A África tem uma história muito complicada, porque quando os brancos começaram a colonizar e dividir as terras ao seu bel prazer, do jeito que eles bem entendiam, eles colocaram várias tribos diferentes e até rivais dentro de um mesmo território. Embora seja o primeiro livro que eu leio da Chimamanda, isso fica muito mais evidente nas leituras do Mia Couto e do Pepe Tela. Eu já fiz vídeos aqui no canal, então convido você a ir lá assistir que eu comento um pouquinho sobre isso. Mas a questão é que ela fala da história única porque as pessoas têm uma única visão. Eu acho que assim, né, o conceito que ela
criou tá muito calcado na cultura dos Estados Unidos. Porque a gente sabe que de geografia Estados Unidos não tem de porra nenhuma, né? Você pergunta que língua que fala no Brasil? É espanhol, né? Já vai vendo por aí. Enfim, hoje em dia deve estar melhorzinho, porque eles devem ter tomado vergonha na cara. Mas eles são o centro e o umbigo do mundo, então pouco importa o que tá fora das fronteiras dele, né? Ou fora do muro. Enfim, o vídeo dela no TED Talks é muito interessante porque traz toda essa questão da importância de você ter uma visão plural das coisas. Política, economia, história, geografia, biologia, qualquer coisa, na verdade, você precisa ter uma visão múltipla. Você não pode se ater única e exclusivamente àquela versão que foi contada para você pro WhatsApp. E se você não tem a visão, você não abre a boca, você fica quieto. Fica quieto ou vai procurar, vai ver, vai ler mais coisas. Não fica, por exemplo, só na Globo, ou só em qualquer outro lugar, qualquer outro meio de comunicação. Na Veja, por exemplo. Porque aquilo ali é uma história única, é a visão daquele veículo de comunicação. Assim como a Disney propaga uma história única, a Globo propaga uma história única e qualquer outra coisa propaga uma história única. Isso vai ficar muito evidente quando eu trouxer para vocês a teoria do agir comunicativo do Habermas, que eu estou terminando de ler o primeiro volume. A gente vai conversar um pouquinho mais sobre colonização midiática. Enfim, por que eu tô falando do vídeo do TED Talks? Porque ele foi gravado em 2009 e eu fiquei curioso. O que ela conta sobre a história dela que aparece aqui? E por incrível que pareça, muita coisa aparece neste livro aqui. Vamos falar sobre o livro então? O que é a história aqui? Quem nos conta a história, quem é a narradora desse livro, é uma menina super novinha de 15 anos chamada Kambili, ou Kambili. A Kambili é filha de um industrial muito famoso da Nigéria. Ele é dono de uma fábrica de bolacha, que faz suco natural, umas coisas assim. Eu não vou me ater aos nomes dos personagens, só o da narradora, que é a Kambili, tá? O pai dela é um fanático religioso. Tudo na vida dele é moldado pela igreja e pelos mandamentos da igreja. Se a igreja diz que você não pode se masturbar, masturbar é pecado. Se a igreja diz que numa missa a mulher não pode deixar nem um fiozinho de cabelo aparecendo, isso é pecado. Qualquer outra coisa é pecado. E aí pega uma questãozinha aqui do livro: tratar com pessoas que não são da mesma religião, que não são católicos, também é pecado e eles são chamados de pagão. Mais alguma semelhança com o que está acontecendo hoje? Algumas, né? Enfim, se você é um intolerante religioso, se você está assistindo a esse vídeo, assim como eu fiz no Caixa de Pássaros, tenta ler esse livro e ver o quão prejudicial é a intolerância religiosa e o fanatismo religioso. Porque aqui acontecem algumas coisas muito trágicas com a Kambili. Eu não vou entrar nesses detalhes, mas eu vou continuar dando um panorama geral do que é a história. Ele não é um livro muito longo, ele é muito gostoso de ler. Foi o último livro que eu li ano passado, em 2018. E a Carol também disse que é uma das leituras preferidas dela do ano passado. A Kambili, portanto, é filha desse industrial, muito rico, e a vida dela é toda moldada pela igreja e pelos mandamentos que o pai dela coloca. Ela tem uma grade de horários muito fixa para estudar, para se divertir, quase não tem momento algum, jantar, isso e aquilo. Ela e a família dela tem todo um ritual, vários rituais específicos. Ela não pode ficar em segundo lugar na sala de aula, tanto que ela é repreendida quando ela fica. Isso é um pequeno spoiler, tá? Desculpa aí, mas vocês vão ver o que acontece. E toda a narrativa dela se prende ao medo que ela tem pelo pai. É nos colocado como respeito, mas a gente sabe que respeito conquistado à base do medo não é respeito. Certo? É uma obediência cega que não tem nada de natural. Então, se você está vivendo uma situação parecida, é bom você prestar atenção no que está acontecendo. Se você tem medo do seu superior dentro da empresa, do seu professor, mesmo do seu professor, do seu pai, da sua mãe, de alguma coisa, do seu marido, namorado ou mesmo namorada, alguma coisa não está dando certo aí. Então, você precisa pensar um pouquinho melhor ao que você está se submetendo. A gente sabe, obviamente, que não é, né, fácil assim. A teoria é uma coisa, a prática é outra. A gente sabe que não é, mas é importante prestar atenção e saber como é que você se sente diante das pessoas. Então, a relação dela com o pai dela é extremamente abusiva. Sem ser abusiva no nível sexual, é no nível verbal e violento mesmo, físico e emocional principalmente.
Uma determinada situação leva ela a comemorar um determinado evento da Nigéria numa outra casa. Eles tinham uma casa maravilhosa e o pai dela, por ser muito religioso e muito altruísta, aí a gente fica questionando também, né, qual o valor do altruísmo, quando dentro de casa a gente ferra a filha, ferra o filho e... Mas o que é altruísta? Altruísta é aquela pessoa que ajuda os outros e dá comida para os outros e não deixa a pessoa, o seu vizinho passar fome, desde que... Foi ótima pergunta, amor. Desde que as pessoas tenham se convertido para o cristianismo. Esse é o pai da Cambly, ele é altruísta com limites. Tanto que o pai dele, ou o avô da Cambly, que é pagão, ele é renegado pelo próprio filho, que não o visita, não tem relações com ele. Porque quando o pai da Cambly era criança, ele foi acolhido por missionários e foi criado por esses missionários praticamente, e deve a sua vida à fé cristã. Nessa festa em que a Cambly vai, ela conhece a tia e os primos. Ela já conhecia, mas ela tem uma relação mais próxima, e ali fica combinado de a Cambly e o irmão dela irem visitar e passar alguns dias na casa da tia. A tia tinha cerca de 3 ou 4 filhos, a menina mais velha era quase da idade da Cambly, e ela vai para esse lugar meio receosa, porque o pai dela não vai estar ali, embora o pai tenha mandado toda uma grade de horários fechadinha para ela se comportar e fazer as atividades enquanto está de férias na casa da tia. Essa visita muda muito a visão dela e vai acontecendo várias coisas que eu não quero entrar em detalhes. O livro em si, apesar de ser o primeiro da Chimamanda Ngozi Adichie, ele é maravilhoso. A escrita é muito leve, embora seja, para mim, foi meio tensa em alguns minutos por conta dessa relação emocional que ela tem com o pai. Até o final, a presença do pai está imposta, não está presente, ela está imposta. E a menina meio que luta internamente contra essa autoridade do pai. E algumas coisas vão acontecendo. No final, a gente fica discutindo, será que ela se livrou do pai? Ou será que ela segue os passos do pai? Será que ela é feliz ou será que ela continua infeliz e seguindo a grade de horários que o pai dela coloca? Fica aí o questionamento, não é mesmo? Mas assim, o livro é muito rico, porque além dessa questão da religião, que perpassa quase o livro todo, também tem a questão política, porque naquele momento um governo militar tinha assumido e eles estavam deteriorando a educação. A tia da Cambly era... Qualquer semelhança é mera coincidência, não é mesmo? A tia da Cambly era professora da faculdade, e ela foi passar essas férias dentro da casa dessa professora, dessa tia, dentro da faculdade. E ali ela vê a manifestação dos estudantes, o como a tia dela se coloca contra as definições que o reitor da faculdade coloca, o fato da tia dela estar numa lista negra porque ela é oposição, entre vários outros pontos muito interessantes, como racionamento de gás. O gás lá não ficou mais barato, ficou muito mais caro, a ponto de ela ter que cozinhar no fogão de querosene, que é extremamente perigoso, porque ele podia explodir e destruir a casa dela. Entre vários outros pontos assim, da questão política, que nos trazem um paralelo muito forte. Se não ficou claro até aqui as nossas indiretas, é um paralelo extremamente forte com a nossa realidade atual e com o nosso passado. A gente passou por um governo militar, uma ditadura militar, que impôs uma série de restrições à liberdade de imprensa, liberdade de comunicação, e não confunda liberdade de imprensa e liberdade de comunicação com discurso de ódio, tá bom? Nunca, jamais, ok? Explica o que é essa liberdade, de um jeito rapidinho. Seguinte, você tem liberdade de discordar do governo, certo? Você pode ir pra rua protestar. Você pode ir pra rua protestar. O que você não pode é externalizar o seu ódio. Vou dar um exemplo clássico. O Jean Willis colocou no Twitter dele um PowerPoint com vários fatos. São fatos relacionados ao Bolsonaro, tá? Essa coisa do Queiroz aí que tá acontecendo. Aí, por curiosidade, eu fui ver... Eu nem te contei isso, né, amor? Eu fui ver os comentários. O que tinha de comentário homofóbico, dizendo assim, não vou nem mandar você chupar um pau porque, né... vai tomar no seu... Eu diria vai tomar no seu cu, mas eu sei que você gosta... Meu, isso não é liberdade de expressão. Isso é discurso de ódio. A gente sabe... Ah, mas ele é gay, ele não vai ligar. Liga! Lógico que liga. A questão não é o que ele acha. A questão é que se ele tá te passando uma ideia
te mostrando fato, você não responde os argumentos dele com você é viado, você é gay, você não responde com isso. Isso não é argumento. Isso é exato, isso não é argumento. Enfim, resumindo, se você diz viado, a gente que é gay, a gente se trata por viado, bicha e por aí vai. Mas agora, quando um hétero fala viado, a gente consegue entender se é pejorativo ou não. Aliás, hétero não tem que chamar ninguém de viado. Enfim, sapatão também, né? Lésbica. Não tem que se meter nisso. Enfim, a gente consegue entender e por aí vai. Discurso de ódio não é liberdade de expressão, tá? Não era o tema do vídeo, mas eu acho que valeu a pena explicar um pouquinho. Então, eu recomendo muito, muito, muito essa leitura no momento atual que a gente vive. Óbvio que a gente precisa ter parcimônia para fazer esses paralelos. Nós tivemos na nossa história algumas coisas, a ditadura militar, por aí vai. Temos aqui uma ditadura militar meio incipiente, uma coisa muito complexa nesse governo Bolsonaro. Homofobia está exacerbada, misoginia está exacerbada, racismo está exacerbado. Mas assim, o nosso governo está caminhando para essa direção. Então, vale muito a pena a leitura disso daqui. Principalmente se você é filho ou conhece alguém que é extremamente fanático religiosamente, se você tem empatia pela faculdade pública ou pela educação de uma forma como um todo, e o que o governo pode ou não fazer para deteriorar essa educação. Aí uma coisa muito interessante que eu queria comentar, que eu esqueci, são as metáforas. No vídeo da Chimamanda, ela fala sobre essa questão do perigo da história única. Todas as comparações que a gente faz, as metáforas, que é, por exemplo, a gata é branca como um leite, tal coisa é preto como a noite, e por aí vai. Aqui eu achei muito, muito rico a questão de ser uma escritora nigeriana fazendo comparações condizentes com ela. Lembra que eu falei que ela não come maçã, ela não é branca de olho verde, mas ela come manga e inhame e ela é marrom como a terra que o irmão dela mexia. É muito bonito. As metáforas que tem aqui nesse livro, a forma como que ela vai colocando, você vê que é natural, não é uma coisa forçada, como um escritor branco obviamente faria. E ressalta muito a origem dela. A questão da África tá aqui 100%. Sabe? É muito, muito, muito bacana. Eu tô doido pra ler Americaná e os outros livros dela. Porque se esse daqui foi sensacional, imagina os próximos. Então é isso, gente. Fica aqui a dica de leitura. Hibisco Roxo, da Chimamanda Ngozi Adichie. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, da nova formatação que a gente está colocando aqui. Espero que o áudio saia bom, porque agora a gente tem um microfone de lapela, um cameraman, né, amor? Tô só ajudando. Espero que vocês tenham gostado. Vou gravar mais um vídeo agora, mas daí vai vir pra semana que vem, talvez. Tá bom? Então é isso. Tchau.